Irmãos amados, vamos então abrir a palavra de Deus no texto dos Salmos 84. Salmos 84, por gentileza. O texto diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Esse texto, irmãos, retrata de maneira eloquente a felicidade plena do adorador. O contexto naquela época é que nas festas de Israel, mormente a Páscoa, o Pentecostes, o tabernáculo, caravanas se formavam para irem a Jerusalém. E iam caminhando, armavam suas tendas às noites para dormir, porque a jornada era longa, e eles cantavam, e eles celebravam, e eles se alegravam nessa caminhada rumo a Jerusalém para participar dos festejos no tabernáculo de Deus. Nós poderíamos olhar para esse texto em 3 perspectivas nessa questão. Primeiro, versos 1 a 4, é o adorador saudoso, está longe, lá na sua terra, lá na sua cidade, desejoso de chegar na casa de Deus para adorar a Deus. O segundo ponto desse salmo é exatamente a viagem em si, essa viagem esperançosa, da sua casa até chegar na casa de Deus. E o último ponto desse salmo, nos versos 9 a 12, é quando ele chega. E quando ele chega, ele contempla a presença radiosa, exuberante de Deus. Nós somos esses peregrinos, nós somos esses forasteiros, nós estamos também saudosos da presença de Deus, nós estamos caminhando rumo à casa de Deus, e o alvo nosso é ter este encontro com o Deus Todo-Poderoso. Que valor você dá à casa de Deus? Que prazer você tem em estar na casa de Deus? Que experiências você tem desfrutado ao chegar na casa de Deus? Ao encontrar com seus irmãos? A adorar o Deus vivo? Como tem sido a sua contemplação deste Deus? Sua intimidade com Ele? Então eu gostaria de tratar hoje com você deste salmo nessa perspectiva. E a primeira coisa que eu destaco é a felicidade do adorador, que se expressa em seu intenso desejo de comunhão com Deus. Olha como ele começa: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É amável, é desejável, é aquilo que você busca com toda a força da sua alma. A casa de Deus, a presença de Deus.
O primeiro ponto de destaque é: o adorador é despertado pelo seu amor à casa de Deus. Quão amáveis estão os seus tabernáculos. Não é uma viagem de turismo, não é um passeio para lugares paradisíacos, não é uma viagem de negócios, não é uma viagem de férias. A viagem que se empreende é porque se ama a casa de Deus, a presença de Deus. E por que nós amamos a casa de Deus? Primeiro, porque aqui é um lugar de adoração, de louvor e de intimidade. Não é a geografia que nós amamos. Não são as paredes que contornam este templo que nós desejamos. Não é o utensílio da casa de Deus que nós aspiramos. Não é o conforto de um banco macio que nos assentamos que nos atrai. Quando nós afirmamos: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Naquela época esse tabernáculo era bem modesto, não era o templo ainda. Mas o que se desejava era a pessoa, a própria pessoa de Deus. Eu não tenho dúvidas de que quando você, numa segunda-feira, enfrentando o trânsito pesado de São Paulo, deixa o conforto da sua casa para vir a este lugar, não é o espaço físico que atrai você. Não é qualquer aparato tecnológico que atrai você. Você vem aqui porque você ama o Deus da casa de Deus. Porque você quer encontrar este Deus na casa de Deus. Mas mais do que isso, nós amamos a casa de Deus porque aqui é um lugar de instrução, de ensino, de aprendizado. Aqui é um lugar onde às vezes Deus traz respostas pontuais para a sua vida, como aconteceu com Asaf, que estava vivendo um drama pessoal, um conflito espiritual, uma angústia mental, de olhar pela janela e ver o ímpio prosperando, e ele crente, e ele piedoso, e lavando as mãos na inocência, e enfrentando grandes problemas na vida, a ponto de querer ser igual ao ímpio, de invejar o ímpio, até o dia que ele entrou na casa de Deus, e tudo clareou para ele. E ele teve uma percepção de que o dinheiro que o ímpio tinha, era tudo que ele tinha e nada mais. Mas ele, apesar das situações às vezes adversas, ele tinha Deus como seu maior tesouro. Às vezes é na igreja que a gente tem essa visão. Foi assim com Isaías, um tempo de luto da nação. Aí ele vê a Deus, aí ele vê a si mesmo, aí ele vê o desafio da obra. Quando você chega na casa de Deus, Deus faz coisas grandes e novas na sua vida, porque aqui é o lugar onde Deus fala conosco. Aqui as dúvidas são dissipadas, aqui os medos são debelados, aqui os olhos são abertos. Mas você ama a casa de Deus também por causa da comunhão. Como é bom você chegar na igreja e receber um sorriso. Como é bom você chegar na casa de Deus e receber um abraço. Tem hora que o melhor sermão que você pode ter na igreja é o abraço do seu irmão. Eu nunca esqueço o dia que uma irmã me disse na porta da igreja, porque eu estava cumprimentando as pessoas, abraçando as pessoas, e ela me disse assim: o senhor sabe por que eu valorizo tanto o seu abraço? Aqui, pastor, na porta da igreja? Se não sei. Ela me disse: porque é o único abraço que eu recebo na semana. Mais do que um sermão, aquela irmã precisava de um abraço. E você vem para cá porque aqui é a família de Deus. Aqui é o rebanho de Cristo. Aqui somos um só rebanho, um só povo, uma só igreja, uma só família. E aqui nós estamos conectados pelo amor a Cristo. A Bíblia diz que Deus acha bonito a união dos irmãos. E ali Deus ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Mas em segundo lugar, o adorador não é apenas despertado pelo amor à casa de Deus.
O adorador é despertado pelo seu amor ao Deus da casa de Deus. Porque é diferente. Você se lembra quando Jacó teve a sua primeira experiência lá em Betel? Ele acorda do seu sono e diz: quão tremendo, quão temível este lugar. É a casa de Deus, é a porta do céu. Mas, passados mais de 20 anos, uma crise entrou na sua casa. Seus filhos cometeram uma chacina na cidade de Siquém. Jacó ficou desesperado. E Deus disse para ele: suba para Betel. E quando ele subiu para Betel, ele levantou um altar e deu o nome desse altar de El Betel, o Deus da casa de Deus. Nós viemos aqui hoje para ter um encontro com Deus vivo. Nós viemos aqui hoje para ouvir o Deus vivo falando conosco. Deus está neste lugar. E é a Ele que nós amamos. E é a Ele que nós desejamos. É a Ele que a nossa alma está aspirando. É a sua presença manifesta. Então quero dizer para você que Ele vai dizer duas coisas aqui. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. E a primeira coisa que Ele mostra para nós aqui é a transcendência de Deus. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o que manda nas regiões celestes. É aquele que tem debaixo do seu controle os anjos, os demônios, os seres espirituais. Tudo é governado por Ele. Mas este Deus também é o Deus da intimidade, porque vai dizer: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E no verso 3 ele vai dizer: Ele é o Rei meu e Ele é o Deus meu. Você não está diante apenas de um Deus transcendente. Você está diante do Deus que é o Deus da sua vida. É o Deus da sua intimidade. É o Deus que conhece o seu nome. É o Deus que conhece o seu CPF. É o Deus que conhece o seu endereço. É o Deus que conhece as suas noites indormidas. É o Deus que conhece as suas madrugadas insones. É o Deus que vê suas lágrimas secretas. É o Deus que enxerga as dores que latejam em seu peito. É o Deus que conhece o drama que você está vivendo. É o Senhor meu, é o Deus meu. É este Deus que nós viemos buscar. É a este Deus que nós estamos adorando. Você tem saudade da casa de Deus, porque na casa de Deus está presente o Deus da casa de Deus. Ele é o Deus vivo. Mas mais do que isso, esse adorador é despertado também, em terceiro lugar, pelas bênçãos espirituais que ele encontra em Deus. E veja você o verso 3 comigo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aqui você encontra duas coisas. Primeiro, segurança e proteção para a sua família. Até os passarinhos encontraram abrigo na casa de Deus. E dizia a tradição que quando um pássaro fazia ninho na casa de Deus, ele não podia nem ser expulso dali, nem ser morto. Ele tinha buscado um lugar seguro e a segurança era garantida a ele. Você quer um lugar melhor para você criar os seus filhos na casa de Deus? Você encontra um lugar melhor para instruir os seus filhos que na casa de Deus? Eu encontrei os teus altares. Mas ele não encontra só proteção para a família, não. Ele encontra também, na casa de Deus, redenção e resposta às orações. Porque ele não fala de altar, ele fala de altares. Os teus altares. E você tem que pensar no tabernáculo. E o tabernáculo tinha dois altares. O altar de bronze e o altar de ouro. O altar do sacrifício e o altar do incenso. O altar que revela Deus tratando do nosso pecado. Quando um animal, um inocente, um outro alguém, era imolado como nosso substituto. E aquele altar de bronze
aponta para a cruz. Porque lá na cruz, Jesus foi sacrificado. Lá na cruz, Jesus morreu como nosso substituto, como nosso fiador, como nosso representante, levando sobre si o nosso pecado. Então você encontra aqui na casa de Deus a mensagem da salvação. Jesus morreu pelos seus pecados e nele você encontra redenção eterna. Mas você entra no santuário e está lá agora o altar de ouro. É o altar de incenso. Ali o fogo não podia apagar. Ali o incenso subia para a presença de Deus. E você vem a esta casa, porque aqui você fala com Deus, aqui você se expressa diante de Deus, aqui você despeja a sua oração na presença de Deus, aqui você abre o seu coração para Deus, aqui você tem comunhão e intimidade com Deus. Aqui você encontra abrigo para você e para a sua família. Mas em quarto lugar, o adorador é despertado pelo deleite de cantar louvores a Deus. Versículo 4, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Agora preste atenção nisso. Todo dia você está alegre? Eu hoje, pastor Ival, fiquei com meu coração muito pesado, porque recebi a notícia de que meu dentista, um homem preciosíssimo, nobilíssimo, faleceu essa semana. E eu tomei um susto, porque eu não imaginava nem que ele estivesse doente. Um dos homens mais nobres que eu já conheci na vida. Tem dia que você vem para cá com o coração apertado? Algumas vezes eu já vim para a igreja com um nó na garganta. Eu estava vindo para cá hoje e liguei para o meu filho, e ele está muito angustiado ainda em relação ao Pedrinho, porque ele está em casa, está de alta, mas não consegue ganhar peso, está perdendo peso, chora muito. São 6 meses de tensão, de apreensão, de angústia, de noites praticamente sem dormir. E às vezes o coração aperta, às vezes dá um nó na garganta. Mas é aqui que você encontra consolo. É aqui que você encontra paz. É aqui que você louva, ainda que com lágrimas nos olhos. Louvam-te perpetuamente, e você sabe que tem dia de sol e tem dia de chuva, você sabe que tem dia de saúde e tem dia de doença, você sabe que tem dia de nascimento e tem dia de morte, você sabe que tem dia de choro e dia de celebração, mas você louva nas lágrimas, na dor, no luto, você louva diante da enfermidade, por isso você louva perpetuamente, louvado seja o Senhor, porque você não depende da circunstância, você depende de Deus. Mas notem comigo, amados irmãos, que agora encontramos o segundo ponto da mensagem, que é a felicidade do adorador se expressando na caminhada alegre para a casa de Deus. Então, primeiro ponto, é o adorador saudoso, ele está lá na sua casa, lá na sua cidade, lá na sua terra, lembrando a casa de Deus, porque eram só nas festas que eles iam, eles aguardavam esse tempo. Mas agora o segundo ponto da mensagem, dos versos 5 a 7, eles estão caminhando. Pensa nas caravanas se formando. Pensa em reuniões de amigos, de famílias, estrada fora, cantando os salmos. Desejosos de chegar. E aqui eu destaco para você alguns pontos. Veja você comigo o verso de número 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Nessas jornadas, nas mais diversas regiões de Israel, tinha montes, são desertos, vales escuros, e ele destaca um vale, que ele chama aqui no texto de vale árido. Mas na versão corrigida, chama-se vale de Baca.
E o Vale de Baca, dizem alguns estudiosos, que eram regiões secas, áridas, mas que existia um arbusto que destilava água nas suas folhas como se fossem lágrimas. Portanto, o vale árido foi também batizado de Vale do Choro, das lágrimas. Passamos por vales áridos, passamos por dias difíceis, passamos por vales escuros. Mas o que ele está dizendo é algo tão sublime aqui, e eu destaco para você, que vejam, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido. Então entenda uma coisa, os pés estão no vale, mas o coração está no plano. A circunstância é medonha, mas há paz. A situação é difícil, mas há confiança. A realidade é de choro, mas o que brota nos lábios é louvor. Quando você caminha para a casa de Deus nessa perspectiva, há uma diferença entre a geografia e o sentimento, entre a circunstância e a reação à circunstância. Não é assim? Porque se você for se render a toda situação que acontece com você, tem dia que você vem para a igreja, tem dia que você não vem. Hoje eu estou bem, vou para a igreja. Hoje eu estou mal, não vou. Hoje eu estou alegre, vou levantar as mãos. Hoje eu estou triste, nem de casa eu saio. Não é assim. Não é assim. O qual passando pelo vale árido, mas o coração está no plano. Sereno, confiante, descansando no cuidado de Deus. Seu problema não pegou Deus de surpresa? Sua circunstância difícil não colocou Deus numa situação de enrascada sem saber o que vai fazer? Deus não está lá no céu esfregando as mãos, nervoso, sem saber o que faz com a nossa vida? Então, mesmo que os pés estejam no vale, o coração está no plano, bendito seja Deus. Mas notem mais, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Sabe o que significa isso? Deus não apenas muda sentimentos, Deus muda circunstâncias. Deus resolve o problema. Como fez com Agar, quando ela imaginou que era o último suspiro do seu filho, e a única voz que sai dos seus lábios é um choro amargo, o odre está seco, a sede é implacável, o deserto é causticante, a circunstância era de fim de linha, e do céu Deus gritou o nome dela: que tens, Agar? Que tens, Agar? Levanta-te, ergue o menino, segura-o pela mão. E quando ela abre os olhos, tem um poço d'água no deserto. Sabe por quê? Porque Deus muda as circunstâncias. Talvez você veja aqui hoje com circunstâncias muito difíceis na sua vida, humanamente irremediáveis, irreversíveis. O Deus que nós estamos adorando nesta noite, não só acalma o seu coração, Ele pode também pôr um ponto final no seu problema. Para Ele não tem problema insolúvel, não tem causa perdida. Essa é a experiência que o salmista está vivendo aqui. Agora veja você, versículo 5, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Tem muita gente que acha que a força dele está no dinheiro. Tem muita gente que acha que a força dele está na sua saúde. Como o pastor Ival acabou de dar-nos um testemunho, um irmão querido que vai comemorar 25 anos de casamento, fazer um cruzeiro e morre no cruzeiro. Então a sua segurança não está na sua saúde, não está no seu dinheiro.
não está na sua influência política, não está na sua posição social, não está na estratégia que você adotou para a sua vida. A sua segurança, a sua força está em Deus. É porque a sua força está em Deus e não nos seus recursos que você pode ter mudança de sentimento, o pé no vale, o coração no plano. Mas, veja você, quando reagimos diante dos problemas de forma ultra circunstancial, porque Deus é assim. Se a sua força está nele, o vale é seco. Mas de repente Deus resolve fazer um milagre na natureza. E fazer do vale seco, do vale de Baca, um manancial. Foi isso que levou o salmista no Salmo 126 a orar e pedir: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é o maior deserto da Judéia. Seco, pedregulhos, cascalhos, esbraseantes. E ali tem um fenômeno, meus irmãos, dos mais lindos que eu já vi nas muitas vezes que fui a Israel. De repente você está viajando pelo deserto. Sol implacável. Daqui a pouco você vê uma espécie de enxurrada descendo montanha abaixo, rasgando as areias do deserto. E ali forma-se um vadi, um oásis. Tem hora que a vida da gente está seca como um deserto. De repente Deus levanta e abre um rio que vai escorrendo em catadupas, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo restauração. O Deus a quem estamos servindo nesta noite continua fazendo estes milagres, não só na natureza, mas também na nossa vida e na nossa história. Mas notem comigo ainda. Versículo 6, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Você já enfrentou uma situação muito difícil e de repente Deus reverteu aquilo em bênção? Permita-me 2 exemplos breves. Quando eu leio, eu estou querendo agora escrever a biografia de Jó e comentar o livro de Jó, me debruçando mais sobre esse livro. Quando você lê a história dele, você diz: meu Deus, não tem como resolver isso não. O cara mais rico quebrou. Quem sempre viveu uma magrela, quando perde, já está acostumado a viver na magrela mesmo, nem sente tanto. Mas o cara que vive lá no topo da pirâmide, do dia para a noite ele quebra, ele fica sem chão. Sem chão. Você já pensou que ia levar 10 filhos e todos os filhos no mesmo dia para o cemitério? Você já pensou que uma pessoa está chagada dos pés à cabeça? Uma carcaça humana? Você já pensou que na hora de uma dor tão grande como essa, a mulher dizer para ele: oh, rapaz, morre, cara, morre. Você já pensou que um amigo chegar para te dar uma palavra de consolo e atormentar você ainda mais? Tem jeito de mudar um negócio desse? Deus muda. E o segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Deus restituiu tudo em dobro. Então a sua crise não é o fim da sua história. A sua dor não é o final do capítulo da sua história. Deus ainda está escrevendo a história da sua vida e o último capítulo ainda não foi escrito. Deus pode mudar o cenário. O segundo exemplo que eu quero lhes dar é da maior poetisa cristã de todos os tempos, Fanny Crosby. Essa mulher que escreveu 9.000 hinos. E muitos deles nós cantamos ainda hoje. Que segurança tem Jesus, pois nele gozo, paz, vida e luz. Ficou cega na 6ª semana de vida. E eu fico imaginando a dor do pai e da mãe ver uma criança com 6 semanas ficando cega por um erro médico. O desespero, a dor,
o sofrimento. Mas os pais de Fanny Crosby não sabiam que aquela menina cega seria a maior compositora evangélica de todos os tempos. Que ela fez da cegueira uma fonte de consolo para milhões e milhões e milhões de pessoas, para mim e para você ainda hoje. Deus ainda transforma vales secos em mananciais. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Nós caminhamos seguros quando nós somos reabastecidos diariamente pelo Senhor. Versículo 7, vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Porque a pergunta é essa, e se alguém ficar doente? E se alguém fraquejar? E se alguém desistir? Não, vamos indo de força em força. E ninguém vai ficar para trás. E ninguém vai deixar de chegar. E eu gosto disso, porque Deus nunca te dá toda a força numa hora só. É aquilo que o pastor Ivaldo disse agora, trabalha no osso. Trabalha às vezes na reserva, para a gente ficar dependente dele, para a gente não achar agora estou com muito, agora vou descansar porque tem muito, igual o camarada lá, agora colhi muito, agora faço um celeiro grande, e agora digo para mim, come, bebe, regala-te por muitos anos. Não, Deus dá a dose do dia, é o maná do dia. Por isso que a Bíblia nos ensina, dá-nos o pão nosso de cada dia. Já sentiu isso? Falei, Senhor, agora acabou. Tá bom, filho. Encosta aqui no meu posto que eu vou encher o tanque. Aí você sai de tanque cheio. Quando o tanque está quase acabando, Deus renova as forças. Força em força. De força em força. E cada um vai comparecer diante de Deus em Sião. Fica desanimado não. A sua força não está em você, a sua força está em Deus. Bem-aventurado ele, cuja força é o Senhor, está no Senhor. Mas ainda, vamos agora, por gentileza, ao último ponto. Então, eu queria que vocês olhassem essas 3 cenas, por favor. Primeiro ponto, versículos 1 a 4. É o camarada que está com saudade da casa de Deus. Ele está lá na casa dele, ele está lá na cidade dele, ele está lá no campo dele, aguardando o dia da festa de chegar para ele ir. Tem saudade da casa de Deus, tem saudade do Deus da casa de Deus. Segundo, foi a caminhada. Não foi fácil. Passou pelo vale de Choro, vale de Baca, vales áridos. Mas Deus trabalhou os sentimentos, porque o pé está no vale, mas o coração está no plano. Deus foi lá e mudou a circunstância, que era vale árido, fez um manancial. Chegou uma hora que está cansado demais, não tem mais força para caminhar, e vamos indo de força em força, e Deus dá um ânimo novo. Agora você chegou. É a terceira cena. Agora o adorador chegou na casa de Deus, nos tabernáculos do Senhor. E vamos ver o que vai acontecer com ele. Então, a primeira coisa a destacar é que quando ele chega, ele descobre que esse Deus é o Deus que responde às nossas orações. 8 e 9. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Você chega aqui você despeja o seu coração. Aqui você apresenta a Deus as suas queixas. Aqui você apresenta a Deus as suas necessidades. Aqui você apresenta a Deus os seus pedidos. Aqui você apresenta a Deus a sua família. Aqui você apresenta a Deus a sua igreja. Aqui você apresenta a Deus a sua nação. Aqui você apresenta a Deus tudo o que você precisa. Que esse Deus é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que age, é o Deus que intervém. Eu fico muito triste quando eu escuto e leio alguns teólogos dizendo o seguinte, que a oração não muda nada. Que Deus não muda as coisas pela oração. Irmãos, Deus é soberano. Ele não precisava das nossas orações para fazer, como não precisa. Mas Ele, como soberano, resolveu fazer em resposta às orações do seu povo.
E quando eu leio a Bíblia, eu vejo Deus curando enfermos pela oração. Eu vejo Deus libertando cativos pela oração. Eu vejo Deus abrindo prisões em resposta à oração. Eu vejo Deus fechando boca de leões pela oração. Eu vejo Deus tirando o poder do fogo em resposta à oração. Eu vejo Deus fazendo milagres em resposta à oração. Então, não há limitação em Deus. E se você ora, não há limitação para o que Deus pode fazer em resposta à sua oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, contempla o rosto do teu ungido. Você veio para cá para nós buscarmos a face de Deus. E Deus é o Deus que faz em resposta à oração da sua igreja. Mas mais do que isso, veja comigo. Segundo lugar, Ele é o Deus mais desejado do que os maiores prazeres deste mundo. Versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu não sei a história de vida de cada um de vocês, mas muitos não tiveram a bênção de nascer num lar cristão. Talvez muitos aqui podem ser comparados com aquele homem, o Simão, o fariseu, que ofereceu um jantar para Jesus. E aí, Jesus está lá jantando, na casa dele, e entra uma penetra, uma mulher. E a palavra que a Bíblia usa para descrevê-la é pecadora, que é uma espécie de eufemismo para prostituta, na época. E ela se debruça aos pés de Jesus, beija os pés de Jesus, enxuga os pés de Jesus, depois de ungir os pés de Jesus. Já pensou quem ungiu os pés de Jesus? Os santarrões ficariam muito escandalizados. Aí o Simão, cheio de si, não sabe quem é essa mulher não. Se ele soubesse, não aceitaria isso. Aí Jesus contou uma história para o Simão. Falou, Simão, tinha 2 devedores. Um devia 500, outro devia 50. Nenhum dos 2 podia pagar. Então, uma coisa, todos nós estamos nivelados. Não podemos pagar. Agora, um deve mais, outro deve menos. Um deve 500, outro deve 50. Teve gente, talvez aqui nesse auditório, que não nasceu num lar cristão, não nasceu recebendo instrução e viveu uma vida toda bagunçada. Andou por todos os corredores do pecado, dos vícios, das mazelas, das misérias da vida, dos infortúnios da vida. Era um devedor muito grande. Não podia pagar, mas sua dívida foi perdoada. Esse aqui só deve 50. O cara nasceu na igreja, nunca foi para balada, nunca usou droga, nunca bebeu cachaça, nunca fez farra, nunca jogou na loteria também, nunca fez bagunça. Bonitinho, mas devedor também. E não podia pagar também não. Ambos perdoados. Ambos com histórias de vida diferentes, mas com a única realidade: não podiam pagar a dívida. Não importa como você viveu até hoje, se você cresceu no Evangelho, ou se viveu a vida inteira lá fora até Jesus resgatar você, nenhum nem outro pode pagar a sua dívida com Deus. Mas o Senhor perdoa ambos. E agora Ele vai dizer o seguinte: Senhor, não tem lugar melhor no mundo do que estar na tua casa. Um dia na tua casa vale mais do que 1000 dias lá nas tendas da perversidade. Aí você pensa, lá que está saltando a vida, lá que está pulsando a vida. Você passa nas boates, de vez em quando eu passo vindo para a igreja de madrugada, quando vinha para as reuniões nossas aqui de madrugada, eu via jovens, 5 horas da manhã, vomitando na calçada. Isso é vida. Você passa pelas ruas de São Paulo, você vê gente injetando droga nas veias. Você passa em algumas ruas em São Paulo, dá dor de cabeça, tamanha a quantidade de fumaça de maconha. É vida isso? Mas na casa de Deus tem alegria,
tem prazer, tem adoração, tem oração, tem comunhão, tem esperança, tem renovo, tem cura, tem recomeço, tem tudo que Deus tem para nós, tem na sua casa. Louvado seja Deus. Último lugar. Esse Deus é digno de ser adorado por quem Ele é e exaltado pelo que Ele fez. Versículo 11. Veja comigo, por favor. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então, veja bem que ele usa duas figuras, sol e escudo. Sol e escudo. Ele é uma defesa de todo o mal, que protege, vigia e guarda. O sol retrata o quê? Dias felizes. O escudo retrata o quê? Dias difíceis. O sol está acima de você. O escudo está ao redor de você. O sol traz luz para mostrar o seu caminho. O escudo protege você no caminho. Como o sol, Deus revela quem eu sou. Mas como escudo, Deus mostra para mim quem Ele é. O sol desnuda o meu ser. O escudo protege o meu ser. O sol revela a minha insignificância. O escudo, a suficiência divina. O sol revela os meus pecados. O escudo esconde os meus pecados. Porque Deus é sol, ninguém pode esconder-se dele. Porque Deus é escudo, podemos nos esconder nele. Ele é sol e ele é escudo, louvado seja Deus. Mas ainda, o texto diz que ele dá graça e glória. Graça para resolver os meus pecados. Glória para me prometer a bem-aventurança eterna. Não tem glória sem graça. E onde tem graça tem glória. Você que foi alcançado pela graça, o seu destino é a glória. E é por isso que o salmista termina com essa exultação do verso de número 12. Confira comigo. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Você confia em Deus? Então você é feliz. Muito feliz. As taças da felicidade verdadeira estão todas à sua disposição. Bendito seja o Senhor.